Boa noite a todos, estamos aqui com mais um episódio do Vestibulando Amorim. Hoje, como sempre, nós vamos pegar temas da USP, da Conveste, da Unesp e do próprio Enem para vocês, tá? Então, vamos lá. O que existe de diferente na redação nota 1000 no Enem e em vestibulares? As melhores redações do Enem, o que elas têm de tão diferente? Então, para que elas sejam as melhores e para que elas tenham uma nota 1000, elas devem ter diferença, não devem? Então tá, nós vamos ver isso agora, ok? Existem milhares de redações com notas medianas, ou não. A partir dessa análise, fica claro que as melhores dissertações seguem uma estrutura, correto? E essa estrutura é muito parecida. Como que é isso? É o que serve de base para aqueles que querem tirar 1000 no Enem, ou em qualquer outro vestibular de graduação. Características que aproximam o candidato dessa nota máxima. Uma delas é o quê? O título. Como nós sabemos, no Enem, o título ele não é obrigatório. Ele não é. Em alguns vestibulares, como FUVEST, CONVEST, eles são obrigatórios. No Enem, não. Mas já houve uma pesquisa e uma apuração de que as melhores redações, aquelas que mais se aproximam do teto máximo, elas têm um título. Mas, olha só, esse título tem que ter nexo. Você tem que escrever um título com nexo, não é qualquer título, né? E saibam diferenciar título e tema. Tema é sobre o que você vai falar. Título é o nome que você vai dar para aquela estrutura que você vai escrever. Como nós podemos fazer com que nosso título ele se sobressaia? Vamos lá, uma reafirmação do tema, tá? Reafirmar o tema é uma frase opinativa. O que é uma frase opinativa? É uma frase que ela vai conter a minha opinião sobre isso. Então, eu tenho capitalismo e infância. É o meu tema. Eu pego e agrego uma mistura doentia. Percebe como isso faz a diferença? Isso impõe um peso no meu título? Porque eu estou reafirmando a minha tese, tá? Por todas as Marias, há que se refletir, né? O difícil caminho para a paz doméstica. O que é isso? Violência doméstica. A razão para esse tipo de título dar certo é simples. Ele resume o tema e a visão de mundo de quem escreve. Só que aí, né, coleguinhas, vocês vão ter que se ater o seu nível de conhecimento sobre determinadas áreas. Então, você deve se atualizar, você deve... Porque não adianta você falar sobre violência doméstica, sendo que você nem sabe o porquê. O porquê começa... como na pandemia as pessoas... Esse índice de violência doméstica, ele aumentou. Você tem que ter propriedade para isso. Se você não tiver propriedade para isso... não dá para fazer um título desse. Mas, esse título também é muito usado em texto acadêmico. Quais são esses textos acadêmicos? Monografia, TCC, artigo científico e por aí vai. A introdução. Como eu disse, se você é um candidato que você tem propriedade e conhecimento,
Se você tem um cantinho no seu cérebro onde você armazena conhecimento, então você tem conhecimento filosófico, histórico, biológico, sociológico e atualidade. Você não pode fugir da atualidade. Nós entramos na internet, vocês abrem, conforme nós abrimos as páginas, existem, olha, 20 possíveis temas do Enem. É óbvio que não existe uma pessoa que hoje saiba o possível título do Enem. Não existe isso. Vários candidatos, a introdução. Falamos sobre o título, agora nós vamos introduzir nosso texto. Vários candidatos têm dúvida sobre como iniciar uma redação, não é? Eu vou iniciar assim. Hoje em dia, a maioria das mulheres são passíveis de violência doméstica. Iniciei certo? Não. Primeiro porque eu generalizei, né? A maioria das mulheres são passíveis da violência doméstica. Então isso não é certo. Já comecei com o pé esquerdo. Uma ótima dica para vocês iniciarem essa introdução é fazer o quê? É conhecer a história sobre a qual você vai escrever. Né? Então eu vou escrever algo sobre o segundo sexo. O Segundo Sexo é um livro da Simone de Beauvoir, por sinal minha xará. E aí eu vou escrever sobre esse tema. Eu não li a obra. Se eu não li a obra, como eu posso ter propriedade para escrever sobre o tema? Não vira. Lembrem-se que a redação, ela é linkada com todas as áreas do conhecimento. Isso é o que nós chamamos de intertextualidade. Então, se eu fosse falar sobre a obra O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, a Simone de Beauvoir era uma filósofa. Logo, eu estou fazendo a minha introdução intertextualizada. Eu estou agregando redação à filosofia. O que é o máximo, né? Você já mostra para o corretor a que você veio. Além disso, um elemento muito importante é a presença do seu posicionamento pessoal. Então você deve se posicionar. Não levantar uma bandeira. Não levantar uma bandeira, mas se posicionar. Né? O que você acha disso? O que você acha da questão filosófica, da visão que você tem sobre o assunto? O que você tem em mente? O que você pensa? Exemplo de introdução nota 1000. Sobre lei seca. Dentro dos costumes cultivados pela humanidade durante toda a sua trajetória, consumir bebidas alcoólicas em momentos festivos ou apenas para descontração é, sem dúvida, um dos mais marcantes. Iniciou bem? Iniciou bem. Iniciou bem. Por quê? O assunto aqui é a lei seca. Ele já colocou que o consumo dessa só num ambiente social ele é permitido, né? No ambiente social. E mesmo assim você não vai consumir o álcool e sair, pegar o seu carro e você próprio dirigir. Não é verdade? No Brasil, então, isso não se dá de outra maneira. Sendo o nosso país um dos maiores consumidores de cerveja do mundo. Carnavais, festas juninas ou mesmo encontros semanais entre amigos. Tem sempre que vir acompanhados do álcool. Todavia, a utilização deste torna-se responsável quando o indivíduo dirige após o seu consumo. E, portanto, a medida da lei seca faz-se necessária
para a manutenção de uma sociedade tranquila. O que é essa sociedade tranquila? O conhecimento da lei seca, o meu discernimento sobre cidadania, eu ter a consciência de que se eu pegar o volante de um carro e sair dirigindo, mas foi só uma dose, mas foi só uma latinha, então tudo que eu vou ocasionar, não é só a minha vida, existe um ciclo de vidas ao meu redor, não é só a minha vida, né? Existem várias outras ao meu redor e eu devo me precaver. Então, olha, isso é uma introdução nota 1000. Tem propriedade do assunto, falou sobre o assunto e o que não se pode fazer após ingerir álcool. Conclusão. Como eu já disse, volto a repetir 1000 vezes, eu não gosto de chamar conclusão de conclusão. Eu gosto de chamar de intervenção. Por que disso? O Enem exige que o candidato elabore uma solução para um problema proposto. A famosa proposta de intervenção. Vamos lá. Bom, o Enem pediu para que eu elaborasse uma proposta para acelerar a pesquisa das vacinas do Covid-19. Eu vou sentar e eu vou dar a solução. O que deve ser feito para que se consiga essa vacina rapidamente. Se eu tivesse essa solução em minhas mãos, eu não estaria prestando o Enem. Eu estaria sentada atrás de uma mesa, dando soluções para o meu país. Então, essa solução não é solução que o Enem quer. O Enem quer que você entre com uma intervenção. E isso é punk, porque valem 200 pontos. Como é essa intervenção? Poxa, como nós poderíamos pensar numa aceleração dessa pesquisa, né? E pensar mais além, porque se essa intervenção que você está propondo para a banca examinadora, ela não estiver nos padrões, você perde 200 pontos, tá? Então não é sair escrevendo qualquer solução e tirar uma nota máxima, não é isso. Você deve ser original. Mas eu vou lá e como? Eu vou tirar a originalidade de onde? Pois é, a originalidade brota. Se você tem conhecimento, a originalidade brota. Até porque, como eu sempre digo, escrever não é uma habilidade. Escrever bem é treino. Então, se você treinar, vai brotar. Modelo de conclusão sobre a lei seca. Sendo assim, olha lá, ele já usou o quê? Já usou um conectivo que ele vai se ligar, vai ligar lá a todo o contexto do texto dele. Ao contexto do texto ficou horroroso. Todo o contexto da escrita do texto. Ele colocou, sendo assim, o projeto da lei seca já auxiliou muito na conscientização da população, para que o número de beneficiados aumente. É necessário que o governo organize uma tabela de horários para transportes públicos durante a madrugada. Poxa, o cara tem dinheiro para tomar cerveja e não tem dinheiro para pagar um Uber? Então, pessoal, aí nós já entraríamos em um outro tema de redação, que seria um tema o quê? A economia, né? E não é o que nós vamos fazer, tá? Então, nós não podemos misturar os temas, até porque seu texto vai ficar desconexo, né? Vai ficar um texto circular. Já falei, o Enem não procura
não procura pessoas para trabalharem em fábrica de embutidos. O Enem não quer ninguém enchendo linguiça em texto. Tá certo? Assim, ao sair, o cidadão já sabe quando retornar. Ademais, a fiscalização dos taxistas deve ocorrer com maior frequência, multando aqueles que adulteram seus taxímetros. Olha a visão de mundo do cidadão. Olha a visão de mundo do cidadão. Por último, deve-se criar uma lei que puna aqueles que divulgam via redes sociais a localização de blitz policiais, já que prejudicam o cumprimento da fiscalização, colocando em risco a vida de muitos. Então, olha como ele é consciente. Ele tem certeza de que existe o problema, de que existe um projeto, deverá existir um projeto para solucionar esse problema, deverá existir um projeto para fiscalizar aqueles que se aproveitam da situação, né? Se aproveitam de uma situação para se dar bem. Então, olha a visão de cidadão dele. Ele tem uma visão de cidadão. Coesão. Para criar um texto coeso, você deve utilizar algumas ferramentas que a língua proporciona. Você já conhece como conjunções e pronomes. Lembra quando eu disse que ao finalizar com conectivo, ele está adequando todinha a proposta dele ao texto? Ele finalizou com conectivo. Então não ficou algo vago, não ficou algo flutuante, né? Mas o nome mais bonito, operadores argumentativos. O que eles fazem? Eles são o viés, eles são a costura do seu texto. Quando você inicia o seu parágrafo de intervenção dizendo assim: todavia, o governo deveria proporcionar uma fiscalização maior para os motoristas de táxi, para que como se diz, o taxímetro não fosse alterado, e por aí vai. Você está pegando um viés, uma linha, e você está costurando o seu texto inteiro. Se eles estão lá, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Compreender o raciocínio de quem escreveu o texto. Eles não estão lá à toa, tá? Tem que ter um raciocínio. Dificuldade em organizar as ideias? A nota máxima começa por aqui. Gente, ideia todo mundo tem. Eu tenho, você tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, todo mundo tem. Pronto, simples assim. Mas nem sempre estamos aptos em organizá-las. Então, quando eu tenho o texto motivador, eu dou uma lida, eu falo, olha, daqui eu só sei isso aqui, ó. Para que serve a lei seca? A lei seca serve para ganhar dinheiro, porque vai lá, multa quem bebeu, retira a habilitação, a CNH e acabou. É isso aí, lei seca é isso. Não. A sua ideia, ela deve ir além disso. A sua ideia, quando você olha o tema, a sua ideia já tem que começar a brotar. Se olhando o tema, a sua ideia começar a brotar, aí você vai necessitar, é algo que é instintivo, você vai necessitar da organização para a escrita desse texto, e você vai necessitar do quê? Escrever cada parágrafo interligado ao seu texto.
O primeiro parágrafo conversa com o segundo com o terceiro com o quarto, e todos estão em plena harmonia. É assim que deve ser. Tema: violência contra a mulher. Introdução. Olha, eu posso pegar vários tipos de introdução. Por exemplo, o resgate histórico, cristianismo, a desvalorização da mulher, a sociedade patriarcal e a necessidade de mudanças. Posso começar dessa forma, perfeitamente. Argumento 1, conhecido como também primeiro parágrafo de desenvolvimento. Pego a violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Se as mulheres elas têm medo ou vergonha, eu posso partir de todas essas linhas que eu estou dando. Por que elas não denunciam, não é? Argumento 2, também conhecido como segundo parágrafo de desenvolvimento. A mídia, a visão que as pessoas têm da mulher como um objeto sexual, o mercado de trabalho, a função dela, que ela é vista para cuidar dos filhos somente, né? A mulher fica em casa e cuida dos filhos, pronto. E ainda, de vez em quando, sofre uma violência doméstica e está tudo certo. Não é assim que funciona. Então eu vou escrever aqui que deve pegar o agressor e, picar o cinto nele. Cortar, deixar ele inteirinho, cheio de hematoma. Não é assim. Não é assim. Ou esperar, como a própria Maria da Penha foi fazendo as denúncias, não foi ouvida, até que um belo dia, o que aconteceu? Ficou em cima de uma cadeira de rodas. Então não é esperar, você tem que ter essa visão. A minha visão não é essa por eu ser mulher. Minha visão é essa por eu ser cidadã. Conclusão, mais conhecido como intervenção. Necessidade de mudanças, punições mais rígidas. Poxa, o cara vai lá e ele paga uma cesta básica. É correto? Não é correto, tá? Não é correto. Gente, conforme vocês tiverem dúvidas, por favor, vão escrevendo aí tá? Por favor. Conscientização. Esse país precisa de conscientização. O país precisa de conscientização. As pessoas precisam de conscientização. E mais, o papel da escola é a educação. A escola conscientiza? Conscientiza. Mas se não sair do seio familiar tudo isso, nós não vamos chegar a lugar algum. É como se fosse uma engrenagem, e essa engrenagem, ela deve trabalhar junta. É uma parceria, nós devemos trabalhar juntos. Estratégia para a nota 1000 na redação do Enem e vestibulares. Bom, você vai escrever o título, demonstrar sua capacidade de pensar para impressionar o avaliador, né? E posicionar-se quanto ao problema. Tudo o que eu falei está vindo de encontro agora aqui. Redija de uma forma coesa, né? Com elementos linguísticos corretos. E a competência 5, não esqueça de uma intervenção clara e original. Bem original e bem clara. Não estude porque você precisa. Estude porque conhecimento é poder. Estude porque não poderão tirar isso de você. Estude porque você quer conhecer mais. Estude porque te torna melhor. Estude porque assim você cresce.
E estude, porque conhecimento é liberdade. Se você quer liberdade, estuda. Mas estude muito, ok? Eu espero que vocês registrem as dúvidas de vocês, que vocês deem o joinha de vocês, que vocês curtam. E olha, eu gostaria de parabenizar a todos pelo interesse, pela participação. E o que eu colocaria para vocês, como último conselho mesmo, dessa experiência que eu tive com vocês, é assim, gente, querer é poder. Querer é poder. Se joga de cabeça, mas se joga de cabeça mesmo. Saiam do ostracismo, sabe? Olha, eu sou uma conchinha, eu tô aqui na minha zona de conforto, eu tô toda, olha, tô bem acolhidinha, nada me afeta. Vamos sair da zona de conforto. Existe uma pessoa que diz assim, ó, mesmo o pessoal querendo funk, Beethoven neles. Então nós temos que ir muito mais à frente de. Nós temos que estar muito além de. Tá bom? Beijo no coração. Obrigada por tudo e uma ótima noite para todos.